eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia, aleluia. Oh, meu Deus. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu Espírito que habita em nós. Obrigada porque nós estamos aqui não abandonados, não por acaso, mas o Senhor foi quem nos fez, quem nos formou e tem um plano maravilhoso para as nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito, que é o nosso melhor amigo, que é o nosso conselheiro, que é o nosso ajudador em tempos de fraqueza. Obrigada, Senhor, porque nós podemos todas as coisas, porque é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem nos dá vida, é o Senhor quem nos dá alegria. Obrigada porque nós somos Teus filhos amados. Obrigada, obrigada. A gratidão no seu coração nessa manhã. Levante as suas mãos e adore a Ele. Adore esse Senhor, adore esse Deus. Obrigada, Pai, pelo Teu Espírito sobre nós. Obrigada pelo Teu Espírito sobre mim, para falar aquilo que está no seu coração e muito mais. Obrigada porque eu vou falar, mas é o Teu Espírito quem vai transmitir aos corações aquilo que cada um precisa, Senhor. Eu me coloco nas Tuas mãos. Espírito Santo, o Senhor é livre para agir neste lugar, livre para agir através de mim, através dos meus irmãos. Em nome de Jesus, obrigada por uma manhã onde julgos serão quebrados, pesos cairão ao chão, cadeias serão quebradas pelo poder da Tua unção, Senhor. Nós nos abrimos essa manhã para a Tua palavra e o poder regenerador da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Aleluia, amém. Você pode se sentar. Obrigada, louvor, vocês são lindos. Daqui a pouquinho eu chamo vocês, tá bom? Aleluia. Gente, que tema maravilhoso para esse mês, né? Prósperos de alma. E hoje de manhã eu vou falar justamente aquilo que nós cantamos agora há pouco. Nós não somos mais escravos do medo. O medo, ele é um dos maiores inimigos, né, dessa prosperidade de alma. É algo que impede nós sermos prósperos na nossa alma, né? A nossa alma é o nosso intelecto, são os nossos pensamentos, são os nossos sentimentos, é aquilo que faz nós termos raciocínio, reações a certas coisas, né? E nós aprendemos aqui, já falamos tantas vezes, que nós somos o quê? Um ser trino, não é isso? Nós somos espírito, mas nós temos uma alma e habitamos em um corpo. E a alma, ela vai cooperar conosco para nós alcançarmos as promessas de Deus. A alma não é a carne, a alma não é a sua inimiga. A alma é aquilo que vai fazer você viver, né, aqui na terra, materializar a vontade de Deus aqui na terra. Se você tem uma alma traumatizada, problemática, não renovada pela palavra, ela vai lhe impedir de realmente fazer aquilo que o Senhor tem para você. Ela vai impedir você de viver plenamente as promessas do Senhor. E por causa disso, você vê durante todo o Novo Testamento a necessidade de transformar a nossa alma, de renovar a nossa mente,
para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então, voltando para o início, para a criação, quando Deus fez o homem e a mulher no Éden não existia medo. Não existia medo. A maior prova que no Éden não existia medo é que a mulher chegou numa cobra, né? Chegou pertinho de uma cobra, conversou com a cobra e ainda foi na onda da cobra. Então não tinha medo. Essa é a maior prova de que no Éden não existia medo. Mas quando o homem pecou justamente por causa dessa cobra, foi na onda da cobra, o medo entrou no mundo. O mal entrou no mundo e o medo com ele também entrou no mundo. Então o mundo se tornou um lugar o quê? Perigoso. O homem quis, saber experimentar o bem, mas também quis experimentar o mal. Então o medo se tornou algo inerente ao ser humano. O medo é uma resposta natural do nosso corpo, uma reação espontânea de sobrevivência. Ele vai dar inicialmente cuidado, é perigoso. Então o seu corpo vai trabalhar através dos hormônios, da noradrenalina, adrenalina, do cortisol, para o quê? Para fugir ou atacar. Mas você entendeu que é uma reação normal? Todos nós vamos sentir medo em algum momento da nossa vida. É um sentimento de defesa. Mas o medo não pode governar a nossa vida. Você não pode ser uma pessoa que o tempo todo está com medo, temendo aquilo que pode acontecer. E é desse medo que eu quero falar com vocês, desse medo maléfico, da covardia, da timidez, da intimidação, que o diabo tenta lançar nas nossas mentes para a gente não cumprir a palavra de Deus, não cumprir as promessas do Senhor. Então, às vezes a gente encontra gente que age, que não age na verdade, por medo de quê? De fracassar, não é assim? Eu não vou fazer isso não, porque se der errado, ai Jesus, não, eu não vou nem tentar, porque se der errado eu não passei vergonha, né? Medo de não ser aceito, não é assim? Eu não vou fazer tal coisa, ou eu não vou pregar, eu não vou testemunhar, porque as pessoas vão me julgar, talvez não aceitem o que eu tenho para dar, não é assim? Ou só acontece comigo? Medo de mudar de emprego. Não, eu vou sair daqui não, porque aqui já está muito confortável, está tudo certinho. Para que eu vou alçar coisas maiores se aqui já está certo, né? Eu não vou dar um passo com algo que talvez não dê certo. Medo de casar. Conheci várias mulheres que têm medo de casar por causa de uma referência errada de homem. Medo de ter filhos, né? Porque, filho vai que, sei lá, vai mudar toda a minha vida. Eu tenho medo de acontecer alguma coisa. Não tem isso também? Medo de andar de avião. Não viaja, não experimenta o melhor de Deus que tem aqui nessa terra porque tem medo de avião. Medo de dirigir. E eu tenho um testemunho para contar para vocês sobre essa questão de medo de dirigir. Quem ri, já sabe. Eu fiz o teste de direção 6 vezes. 6 vezes. Eu tinha medo de dirigir e tinha medo de prova. Porque quando eu era pequena nada, até uns 20 anos de idade eu achava que eu era burra. Então, a prova era como se fosse provar que eu era burra, que tinha algum problema de aprendizado. E aquilo me travava. Então eu já tinha medo de dirigir e medo de prova. Quando eu fui fazer, o professor mesmo, o instrutor, não, Camila, você dirige muito bem, mas eu tinha um medo, assim, de bater, de acontecer alguma coisa, enfim, né? E aquilo ali me travava para dirigir. Mas o professor, não, você é uma boa aluna, você tem atenção, você é responsável, você consegue. Pronto, chegou o dia da prova.
Não vi placa de pare, reprovei. Não liguei seta 2 vezes, reprovei. Fui subir a ladeira do Detran, estanquei o carro. Aí na outra eu passei por cima dos trens, tem um trilho lá, né? Lá na coisa. Passei direto. Quando foi na 5ª vez, Senhor, o Senhor falou que o justo não vai ser envergonhado, Pai. Eu já estou com vergonha, Senhor. Quando foi na 6ª vez, passei. E hoje eu dirijo. E hoje eu conheço muita gente que tem carteira de motorista que nem dirige. Glória a Deus, essa foi a minha vitória. Eu dirijo para cima e para baixo. Gente, imagina, a pessoa, Maneco viaja muito. Eu tenho 2 filhos. Eu ficar dependendo de Uber, eu dependendo de uma carona. Não, Senhor, eu quero viver as suas promessas. Eu quero ser um alívio para o meu marido. Eu não quero ser uma preocupação para ele. E hoje eu dirijo melhor que ele, né, amor? Então, esse é um exemplo de vencer o medo para coisas pequenas da nossa vida. Mas existem aqueles medos que são mais tenebrosos, né? Tem gente que tem medo de ter uma doença, uma doença complexa, né? Uma doença, como é que fala? Grave. Tem gente que tem medo de morrer. Tem gente que tem medo do futuro. E todas essas coisas nos paralisam, nos impedem de fazer coisas. Esse medo, ele é uma armadilha do diabo. Ele é algo que lhe escraviza, que torna-se o seu mestre. Que você só vai poder ir até aonde ele deixa. Mas nós não fomos feitos para sermos escravos do medo. Nós somos filhos de Deus. Eu já contei o meu testemunho, mas eu quero compartilhar novamente aqui. Então, eu tinha medo do futuro. E isso me fez viver desde muito nova. Desde a minha mais tenra idade, eu me lembro que eu era uma criança muito ansiosa. Muito ansiosa. Não sei se foi por causa, eu também não quero nem saber, mas vou compartilhar porque vai que edifique alguém. Não sei se foi porque com 3 anos de idade eu fui morar fora, em um estado bem longe da minha cidade natal. Fiquei longe da minha família, eu era neta, filha única. Então, assim, eu saí daquele aconchego, daquele ninho, que era a atenção toda era para mim. E fui com 3 anos de idade embora para um lugar muito longe. Então, eu só conseguia ver a minha família, né? Meus avós, meus tios, quando viajava uma vez por mês. E lá nesse lugar, né, eu fui com os meus pais, eu era filha única na época, eu sofri muito bullying, eu não fui aceita na escola por ser nordestina. Então, eu me lembro que eu fingia desmaio na hora do recreio para eu não ficar lá junto das outras crianças. Fugia para a diretoria para ficar lá conversando com os funcionários, para depois voltar à aula. Eu me lembro que eu fui agredida por uma professora. Então, isso gerou em mim muita insegurança. Gerou em mim muita ansiedade. Né? E eu fui crescendo com isso, achando que essa forma de viver era normal. Ser ansiosa era normal. Eu me lembro que eu estava lendo aquele livro, Andando com o Tanque Vazio. E no início ele dá um exemplo de um homem que vivia altamente estressado. E a vida dele era tão estressante que ele nem notava que aquilo era algo anormal. O Senhor não nos fez para vivermos ansiosos. Ansiedade não é normal. Preocupações não são normais. Estresse não é algo normal. Falta de paz não é algo normal. Amém? Não aceite isso na sua vida. Viver com medo não é algo normal. O Senhor nos fez para termos plenitude de vida. Amém? Então eu cresci com ansiedade. E quando eu casei, eu me lembro que eu olhava para Maneco. Às vezes eu não fazia algumas coisas com medo, por causa da referência que eu tinha. Aí ele, não, tudo bem. É só isso, a gente resolve. Eu, só? É só isso, a gente resolve? Você não vai brigar comigo? Não vai gritar? Eu não vou ter que resolver? Não, tá tudo bem. A gente resolve junto. Eu, glória a Deus. E só que assim, aquilo foi
acumulando dentro de mim. Não foi algo que eu expus diante da palavra de Deus. E eu me lembro que quando eu casei e engravidei de Caio Petros, o nosso primeiro filho, o Senhor tinha me dado um sonho, que era assim, era meu cabelo cheio de ovinhos de coisas. E eu tentando tirar aqueles ovinhos, mas meu cabelo estava cheio. E eu entendi que eram pensamentos de Satanás, que eu estava acolhendo e ficando calada com relação àqueles pensamentos. Acerca do medo de morrer no parto, acerca do menino também não morrer. Eu já tinha casado até maneco já, antes de eu ter o menino. Se eu morresse no parto, maneco eu já tinha programado para quem maneco ia casar. E eu fui acolhendo aquilo na minha cabeça. Sabe? E Caio nasceu, tive um pós-parto relativamente bom. Aí eu li que as mulheres era normal ter sintomas de depressão. Não, é normal ter sintomas de depressão após a gravidez. Aí o menino cresceu, melhorei, tá. Fiquei grávida de Tessa. Quando eu fiquei grávida de Tessa, eu comecei a ter os mesmos sintomas, os mesmos pensamentos batendo na porta e eu acolhendo, ficando calada acerca daquilo. É normal, é normal, é normal. Você sabia que diabo, a palavra diabo, no grego é diabolos, que significa bater constantemente. Diabolos significa bater insistentemente, constantemente, até aquilo ali se abrir. É isso que ele faz na nossa mente. Ele fica batendo constantemente com pensamentos, com sentimentos, e você vai acolhendo, não se posiciona na palavra, e aquilo ali um dia vai abrir, vai rachar. Foi o que aconteceu um tempo depois. Tive Tessa, tive depressão pós-parto. Foi barra. Maneco nem soube, só soube depois de muito tempo, porque quando eu não aguentava mais, já estava com pensamentos de morte. E foi quando eu procurei ajuda. Não foi agora não que eu procurei ajuda. Não engravidei a terceira vez. Quando eu engravidei a terceira vez, eu abortei. Tive um aborto espontâneo. Pronto. Quando eu abortei, fui eu que matei o menino. Fiquei com aquela condenação, aquele sentimento, aquele pensamento de que eu era culpada, porque não tinha sido planejada. Eu estava com depressão pós-parto de Tessa ainda. Então, virou uma bola de neve. Eu acolhi os pensamentos. E foi quando eu tive meu primeiro ataque de pânico. Eu no chão do banheiro, com aqueles sintomas, ataque cardíaco, falta de ar, eu vou morrer aqui agora. E eu me lembro que eu só falava assim, eu não tinha força para nada. Eu sentei no chão e eu falava, Jesus, Jesus, Jesus. E quando eu falava esse nome, quando eu me lembro, eu ainda fico gelada, que é algo tão forte, parece ser tão real, que reflete no seu corpo. Ataque de pânico não é besteira, depressão não é besteira, ansiedade não é besteira. E por isso, cada um de nós, temos a responsabilidade de combater. Amém? Foi aí que eu vi, não, isso aqui não está normal. E eu pedi ajuda, fui na psicóloga, uma psicóloga cristã, graças a Deus, ela foi uma bênção na minha vida. Ela falou, Camila, você precisa de um psiquiatra. Porque do jeito que você está, só com medicação você vai conseguir sair. Sozinha, você não consegue. Então, eu fui na psiquiatra. Comecei a tomar uma medicação que eu não queria ficar dopada. Eu tinha também aquela coisa, remédio de doido. Não, meu Deus do céu, e agora? Eu sou ministra da palavra, sou esposa de maneco. Tomando remédio psiquiátrico. Aí eu até falei para o meu pai, eu tô doida. Aí meu pai, Camila, quem é doido não sabe que é doido. Aí aquilo foi libertador. Aí é verdade, porque o doido não sabe que é doido, né? E se eu estou preocupada em estar doida, é porque eu não estou doida. Eu tenho uma certa consciência. Então eu fui no psiquiatra, expliquei todas as coisas para ele que estava acontecendo. E, gente, eu tive que cuidar do espírito, da alma e do corpo. A medicação ajudou no meu corpo.
eu descobri que eu tenho uma sensibilidade à oscilação hormonal, então eu tenho que estar bem equilibrada. Perdi não sei quantos quilos, fui para a academia, fui me encher da palavra, fui correr com Vivian. Tive que fazer a minha parte para vencer aquela situação. E graças a Deus, estou aqui, contando o testemunho. Naquilo que eu fui consolada, eu vou consolar muito. Satanás se ferrou, desculpa a palavra. Ele tentou, mas ele não conseguiu. Ah, Camila, então você foi curada completamente. Não, o medo bate a porta de vez em quando. Tem dias ruins que vêm. Mas hoje eu me levanto muito mais rapidamente, porque eu entendi como as coisas funcionam. Amém? Então, existem esse medo que nos paralisa, que nos traz ansiedade, que traz transtornos mentais. Depressão, a síndrome do pânico, isso são transtornos mentais que devem ser tratados. E a porta de entrada são traumas, são cicatrizes, são coisas ruins que aconteceram na nossa vida que nos fazem ter medo acerca do nosso futuro. Medo de morrer desordenadamente, coisas que não tem. Estou aqui, eu estava num canto, mas estava completamente em pânico. Nada, segura. Entendeu? Então, o medo, ele leva a transtornos mentais, né? Como ansiedade, síndrome do pânico. E Satanás usa o medo para nos roubar os sonhos e realizações. E o medo, Paulo fala, né? Abra lá, em 2 Timóteo, capítulo 1. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia ou espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Ele nos deu um espírito de poder, amor, equilíbrio ou domínio, né? Se dominar. Então, nós recebemos um poder de Deus para dominar esse espírito de medo. Ele não nos deu espírito de medo. E no Combo da Vez tem um livro, né? Uma mente moderada e disciplinada. Esse livro é maravilhoso. E tem um capítulo somente sobre a questão do medo, como vencer o medo. Eu indico você a comprar o Combo da Vez. Estamos com 50% de desconto. Aleluia. E eu sei que vai edificar muito a sua vida. Tem muitos assuntos poderosos. Então, o medo, ele é um espírito. Deus trata o medo como um espírito. Algo que o diabo usa para lhe paralisar. Para roubar os seus sonhos, as suas realizações. O Senhor nos trouxe aqui para viver uma vida emocionante. Uma vida legal. A gente não está aqui só sobrevivendo, não, gente. A gente está aqui para manifestar a glória do Senhor. A gente está aqui para transparecer quem Ele é. E em Deus não há medo. Então, para isso, nós precisamos... Tá, Camila, você falou tudo isso, mas como vencer o medo? Né? Para vencer o medo, eu listei 3 coisas importantes. Precisamos primeiro conhecer Deus. Quem Deus é? Qual é o caráter de Deus? Porque antes eu tinha muito medo do meu futuro, porque eu achava que Deus matava, que Deus colocava doença, que Deus colocava no leito, tirava do leito. Que Deus era um mistério. Jesus era um mistério. Então, como é que eu vou ter certeza do meu futuro se nem Deus, só Deus sabe o que vai ser? Se eu não conhecia, eu não sabia que Deus era amor. Não sabia que Deus era bom. Então, uma imagem errada de Deus fez com que esse espírito de medo também se instalasse dentro de mim. Mas a palavra de Deus diz,
né, que Deus, Ele está perto de nós. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Tiago capítulo 4, versículo 8. Deus deseja que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. E que o quê? E que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Está lá em 1 Timóteo capítulo 2, 4. Então Ele quer ser conhecido, Ele está perto. Agora eu tenho que me achegar e me dispor a receber a revelação da palavra. Amém? E em 1 João capítulo 4, versículo 18, diz o quê? Que Deus é amor. Amém? Ele diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe o quê? Castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, ou seja, aquele que tem medo não conhece o amor. Deus não usa das armas de Satanás para nos ensinar qualquer coisa. Ele usa a sua palavra para nos instruir. Então você não precisa ter medo de Deus. Ele tem um futuro de paz e não de mal, para vos dar o quê? O fim que você deseja. Isso está na palavra dele. Foi ele que escolheu ser assim. Então nós precisamos conhecer o caráter do nosso Pai. E a segunda coisa que nós precisamos fazer é renovar a nossa mente. Como isso já vem sido falado nos últimos domingos. Nós precisamos nos encher da palavra. Ai, Camila, eu sei. Você pode pensar, né? Eu sei de tudo isso. Eu sei que Deus é bom. Eu sei que nele não tem mal. Mas eu mesmo me sinto fraco de corresponder a essas promessas. Eu não sei se eu sou digno, eu pequei, fiz tanta coisa errada. Ou eu não tenho essa força de vontade tão grande. Eu me sentia assim, sabia? Às vezes me sentia burra e incapaz de alcançar, até de entender a palavra. Às vezes eu me sentia assim. Alguém mais? Eu sei que Deus é bom, mas será que eu sou capaz mesmo de corresponder ao que a palavra diz? Vocês sabem que é tudo pela graça? Não é pela nossa capacidade humana mesmo? Por isso que Ele colocou o seu Espírito dentro de nós? Porque Ele nos dá poder. E é Ele que tira a força da nossa fraqueza. A salvação não é só para um dia nós irmos morar no céu. Mas é para ela nos capacitar a herdar as promessas do Senhor aqui na terra. E em Hebreus capítulo 4, versículo 16, ele diz assim: chegai-vos a Deus, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança. Confiança é o quê? Intrepidez, sem medo, com toda confiança, a fim de recebermos o quê? Misericórdia. Misericórdia, se você pecou, se você agiu errado, esse trono tem misericórdia para você e encontrarmos graça, uma capacitação sobrenatural que nos ajude no momento de necessidade. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E assim como Jesus é, nós somos. Ele venceu por nós e nós podemos vencer. Tende bom ânimo. Ânimo é o quê? É na alma. Ânimo fala acerca da alma. Se anime. Não deixe ser vencido pelo medo, pela decepção, pelo pecado, pela angústia, pela tristeza. Se anime. Porque eu venci o mundo. E do jeito que eu venci, você vai vencer também. Porque nós estamos nele. Na nossa vida está escondida em Deus. Amém? E a terceira coisa, sabendo quem nós somos. Que tem a ver com a renovação da nossa mente. Amém?
Em Romanos capítulo 8, versículo 15 e 17, abra lá. Romanos 8, 15, 17. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os tornam filhos por adoção. Você é filho, você não é escravo mais do medo. Você não é escravo dos seus sentimentos, das suas reações. Você é filho de Deus. E é interessante que ele fala mesmo sobre isso, né? Pois vocês não receberam um espírito que vos escravize para novamente temerem. Vocês têm um espírito de Deus, então você não precisa temer. A gente não precisa mais viver intimidados, com medo do amanhã, com medo do que será no futuro. Nós temos o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele é o nosso conselheiro. As saídas da vida estão no nosso espírito. As saídas da vida, as saídas para vencer as tribulações, as aflições, porque um dia elas vão vir. Está dentro de nós. Ao invés de primeiramente ligar para aquele que pode nos dar um bom conselho, vou pedir oração para fulano que ele é mais espiritual que eu. A primeira coisa que nós devemos fazer é colocar os nossos joelhinhos no chão. E lançar diante do Senhor todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações. Porque Ele é fiel, porque Ele é justo. A sua palavra disse, então está feito. Está feito. Ele estabeleceu a sua palavra nos céus. Jesus disse que nenhum tio, nenhuma vírgula dessa palavra passará. Agora cabe a mim e a você não deixar nenhuma palavra dele passar na nossa vida individualmente. Amém? E o justo, quantas vezes tem na Bíblia? 3 vezes, né? O justo viverá da fé. E o medo, ele anula a fé. Nós não temos confiança quando nós estamos debaixo de um espírito de medo. Deus nunca falou na sua palavra, não seja corajoso, vai devagar, não faça assim não, vai dar errado. Ele nunca falou isso, não seja tão corajoso. Pelo contrário, Ele já falou milhares de vezes na Bíblia, centenas de vezes na Bíblia, não temas, não temas, não temas, não temas. Eu te ajudo, eu te fortaleço. Não temas. Há quem diga que são 366 vezes na Bíblia que aparece não temas. Um para cada dia do ano. E essa é a perfeita vontade do Senhor. Não temas. Expulse esse espírito de medo que possa tentar roubar a sua fé naquilo que a palavra diz. E se você se acha indigno, se levante, porque Jesus se fez digno por nós. Se você acha sem força, Ele nos traz força. É nele, é por Ele, é por meio dEle. Tudo é por Jesus na nossa vida agora. É Ele quem nos capacita para vivermos uma vida digna do Senhor. É o Espírito que nos capacita. Em Provérbios 28:1 diz que os justos são corajosos como o leão. Os justos são corajosos como o leão. Justo aqui? Então você é corajoso como um leão. Amém? O justo viverá da fé. E fé a palavra pistes fala sobre confiança. Confiança de que algo vai acontecer. O justo viverá da fé. Ou da sua confiança, que o que Deus falou vai se cumprir. Então não tem como, nós somos da palavra da fé.
O medo está no mesmo lugar onde a fé. Queria chamar o louvor novamente aqui. Eu gostaria de ler uns versículos com vocês. Que no tempo de angústia, eles me levantaram. Eles me ajudam. A fé vem pelo quê? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então vamos lá. Nós não precisamos temer, o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida, em qualquer momento, em qualquer situação. Se eu subir no mais alto dos céus, Ele lá está, ou na maior profundeza da terra, Ele está. Não tem como me esconder de Deus. Não tem como nós nos escondermos de Deus, Ele é tudo em todos. Aleluia. Em Isaías capítulo 41, versículo 13 diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Isaías 41, 10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, ou você, meu irmão, põe o seu nome aí, e que te formou, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Isaías 43, 1 a 3. Josué 1,9 diz: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Mantenha a sua boca cheia da palavra do Senhor. Você pode ficar de pé. Ele está no teu futuro. Ele anulou o seu passado. Ele está no seu amanhã. Ele sabe os seus problemas. Ele sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Ele criou os céus, a terra, tudo que há no mundo, tudo que existe. Como é que Ele não vai te socorrer em tempo oportuno? Até no dia da nossa morte, se Jesus não voltar, Ele está lá para nos ajudar. A morte do justo é preciosa. Você não precisa ter medo da morte. Você não precisa temer, porque no dia da sua morte Ele está lá. A morte do justo é preciosa ao Senhor. Nós não somos como o mundo que não sabe para onde vai. Nós temos um dono. Não temas, não temas, não temas, não temas. Sou eu que te ajudo, sou eu que te levanto. Eu abro um caminho no meio do mar para você passar. Eu queria fazer um apelo essa manhã para você que está sofrendo com algum transtorno desses que eu citei, de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Eu gostaria de impor as mãos sobre você. Você pode descer aqui. Existe uma unção poderosa para quebrar todo jugo, toda cadeia. O Senhor tem uma nova história para você. O Senhor tem um novo tempo para você. O Senhor quer te socorrer nessa manhã.
Eu gostaria de pedir, Maneco, tu vem me ajudar, por favor? Você me desvenda com a melodia. Diga, você me cerca com uma canção de libertação dos meus inimigos. Então meus medos se vão. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, você me escolheu. O teu amor me chamou e eu nasci de novo na tua família. Tua vida flui em mim. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Levante as suas mãos aos céus e diga: eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Oh, 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 oh. Vamos dizer: estou cercado pelos braços do Pai. Oh, oh. Estou cercado por canções de liberdade. Diga: hoje